Bom dia, meus irmãos e amigos. Eu sou o pastor Hamilton Mercante e nesta segunda-feira, dia 15 de dezembro de 2025, eu quero estar meditando com vocês um texto que se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que nos diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ontem foi comemorado o Dia da Bíblia. Devido à importância tão grande da Bíblia, ela tem um dia para ser comemorado, e foi ontem. E por que ela é tão importante? Porque a Bíblia nos fala, ela própria nos fala, que toda a Escritura, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Sim, ela foi escrita por homens, desde o primeiro livro a ser escrito até o último, que foi Apocalipse. Teve um espaço de mais ou menos 1.600 anos para a Bíblia toda ser escrita. E foi escrita, em média, por 40 pessoas diferentes. E o detalhe é que em toda esse tempo, por pessoas diferentes, por línguas diferentes, hebraico, grego e uma parte em aramaico, ainda assim não há nada errado. Toda ela se encaixa, toda ela se concorda, toda ela se completa. E por quê? Porque de uma única origem, de uma única fonte, toda a Escritura é inspirada por Deus. E por quê? E para quê? Qual o motivo? Para que com isso fosse trazido à humanidade o ensino de Deus, o ensino verdadeiro, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A importância da Bíblia na nossa vida. A Bíblia nos fala que ela nos direciona. Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É ela que nos dá a direção. Moody, no século XIX, um grande evangelista que pregou e milhares de pessoas se converteu, ele fala que ou o pecado te afasta da Bíblia ou a Bíblia te afasta do pecado. A Bíblia, a palavra de Deus, somente ela tem o poder, por ser inspirada por Deus, por ser a palavra de Deus para nós. Somente ela pode nos afastar do pecado. O pecado é o grande mal que afetou a humanidade. E devido ao pecado, nós fomos condenados à morte, porque o salário do pecado é a morte. E a Escritura, a palavra de Deus, nos diz que mediante a isso, Jesus veio para nos salvar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sim, a Bíblia nos fala sobre isso. A Bíblia traz essas palavras para nos ensinar, para nos direcionar a termos uma vida longe do pecado. E a Bíblia nos fala que Jesus veio para morrer em nosso lugar, e ele morreu ali na cruz para a remissão dos nossos pecados, para que os nossos pecados fossem justificados diante de Deus. E Paulo escreveu no Romanos 8:1, ele fala que nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus. Sim, porque aqueles que estão em Cristo Jesus, os seus pecados foram justificados ali na cruz do Calvário, com a morte de Jesus em nosso lugar. É isso que a Bíblia nos fala. Ela traz essas informações preciosas para que possamos ter essa vida firmada com o Senhor. Por quê? Porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda ela é inspirada por Deus. A Bíblia é a palavra viva de Deus para as nossas vidas. Eu queria que você pudesse refletir sobre isso. Eu queria que você pudesse analisar sobre essa situação. E que você possa, então, reconhecer a morte de Jesus ali na cruz, em seu lugar, para que os seus pecados possam ser justificados, porque o salário do pecado é a morte, e Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Que o Senhor nos abençoe, nos conceda uma semana de paz, de alegria e de vitória. Amém.